Estamos aí. Nossa revisão, né, falando sobre o conjunto dos números naturais. É um assunto que já vimos, né, em séries anteriores. Então, o conjunto dos números naturais, né, ele é representado por essa letra aqui, né, a letra N. Então, é um conjunto, né, que surgiu, né, pela necessidade de contar, quantidade de identificar, né, identificação, número de casa, quantidade de filhos e etc. Né? Então, o conjunto N, né, é o 0, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, né? Inicia no 0, né? O conjunto dos números naturais inicia no 0 e vai até o infinito, né? Então, esses três pontinhos aqui indicam que nós temos mais números. É um conjunto infinito. Então, quando perguntar por aí se o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, você vai dizer que é um conjunto infinito. Então, e esse conjunto dos números naturais, nós temos, né? Ele é um conjunto formado apenas por números positivos. Então, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto formado apenas por números o quê? Positivos. Dentro desse conjunto dos números naturais, nós temos o que chamamos de sucessores e antecessores. Aí eu pergunto, o sucessor de um número, o sucessor e o antecessor. Por exemplo, eu quero saber quem é o sucessor do número 10. Eu quero saber quem é o sucessor do número 10. Então, o sucessor é aquele que sucede, que vem logo após. Então, após o 10 vem o número 11. Ou seja, para mim descobrir o sucessor de um número, eu aumento uma unidade. 10 mais 1, 11. Eu quero saber quem é o antecessor de um número. Eu quero um antecessor de 10. É o que vem antes, ante. Então, o antecessor de um número é uma unidade a menos. Então, 10 menos 1 é quem? 9. Então, o antecessor do número 10 é 9. É sempre uma unidade a menos. Sucessor, uma unidade a mais. O antecessor, uma unidade a menos. Então, o sucessor de 10 é 11. O antecessor de 10 é 9. 10 menos 1, 9. Então, vamos aqui com as nossas expressões numéricas. Professor, essas expressões numéricas, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber a tabuada, é o essencial, né? Então, vamos estudar a tabuada. Dentro dessas expressões numéricas, nós temos umas regrinhas de resolução. Como? Que nós já vimos, né? Primeiro se resolve o que está entre os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Lembrando que, por exemplo, a potenciação, ela tem prioridade em cima da multiplicação e divisão. E a multiplicação e a divisão resolve primeiro. A ordem de resolução vai depender da ordem que elas aparecem. Assim como a adição e a subtração, que é por último. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver essa expressão numérica. Primeiro, vamos resolver a potenciação. 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência. Então, esse expoente aqui, lembrar, né, que é potência. Vamos lembrar os assuntinhos de potência. O 3 é a base, o 2 é o expoente. Esse expoente aqui indica a quantidade de vezes que a base se multiplica por ela mesma. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes, resolve o que está entre parênteses, né? 1 vezes 5. Ou se quiser resolver seguindo, né? Você pode repetir tudo isso aqui, né? Como já resolvemos a potência, né? Aí agora 9 vezes, aí 1 vezes 5 é 5 menos 4 elevado ao cubo. 9 vezes 5 menos 4, 1 elevado ao cubo, né? Então, 9, isso aqui vai dar 9. 1 elevado ao cubo é 1. 9 vezes 1, 9. Então, o meu resultado é 9. O exemplo 2, né? 20, mantém o 20. Aí vamos resolver o que está entre parênteses. 6 menos 4 vezes 10 menos 9, né? Mais 1. 3 ao quadrado, 9. 20 menos 6 menos 4, vezes, resolve o que está entre parênteses, aí vezes 1, né? Mais 1. Agora vamos eliminar os colchetes, resolvendo logo a multiplicação. 20 menos 6 menos 4 vezes 1, 4, mais 1. Aí resolveu. Aí agora, elimina os colchetes. 20 menos
Ó, 6 menos 4, 2. 2 mais 1, 3. 20 menos 3, 17. Bem simples, bem simples. Não tem muito que se preocupar. É só seguir as regrinhas de resolução que está tudo certo. Então vamos aí seguindo, falando sobre múltiplos de um número natural e depois divisores de um número natural. Então, para descobrirmos o múltiplo de quem são os múltiplos de um número natural, nós vamos, você multiplica, né, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Por exemplo, eu quero saber quais são os múltiplos de 4. Eu quero saber quem são os múltiplos de 4. Lembrando que o 0, né, ele é múltiplo de todos os números. Então, eu vou iniciar aqui com o 0. Depois, se eu falei que é multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até o infinito, por exemplo, 4 vezes 1, 4, é o próximo múltiplo de 4. 4 vezes 2, 8, é o próximo múltiplo de 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E por aí vai, né? Isso vai até o infinito, né? Porque o conjunto dos múltiplos, eles são infinitos. Então, professor, mas eu tenho dificuldade na multiplicação ainda. Então você vai somando, ó. Sempre vai iniciar no 0, porque o 0 é comum. Aí você, ó, 0 mais 4 é 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20. E isso você vai até o infinito. Eu quero saber quem são os múltiplos de... quero saber quem são os múltiplos de 5. Aí vai iniciar no 0, né? Aí depois do 0 é o número, aqui 0 mais 0. Você pega 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E isso vai até o infinito. Então, assim eu sei quais são os múltiplos de um número natural. Desta maneira eu descubro quais são os múltiplos de um número natural. Ou eu faço multiplicando, ou eu vou somando, né, de 5 em 5 unidades. E os divisores, professor, de um número natural? Olha só, os divisores de um número natural já é o contrário. Esses aqui, os múltiplos, são infinitos. Já dos divisores é finito. Por exemplo, eu quero saber quem são os divisores de 10, né? Eu quero saber quem são os divisores de 10. Lembrar que o máximo divisor de um número, ele é o próprio número. Eu quero saber quem são os divisores de 10. Então, o máximo divisor de 10 é 10. Então, 10 ele divide por 1, né? O 1 aqui é divisor comum de todos os números naturais. Então, o 1, 10 divide por 2, 10 divide por 5 e 10 divide por 10. Então, esses aqui são os divisores de 10. Então, ó, o máximo divisor de um número é o próprio número. O máximo divisor de um número é o próprio número. Eu quero saber quem são os divisores de 8. Eu quero saber quem são os divisores de 8. O 1, né, que é divisor comum de todos os números. O 2, o 4 e o 8. Então, é o 1, o 2, o 4 e o 8. Então, lembrar que o conjunto, né, dos divisores de um número natural, ele é finito. O conjunto dos divisores natural de um número, ele é finito. E seguindo essa mesma lógica, vamos agora, né, ver como é que eu faço para descobrir quem é o mínimo múltiplo comum de um número, que é o MMC ou o MDC. Mas antes disso, vamos aqui os números primos, né? Vamos falar sobre os números primos. Então, eu quero saber quem são os números primos. Os números primos, né? Lembrar que um número, para ser primo, ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, um número primo, ele é primo quando ele divide apenas por 1 e por ele mesmo. E temos o número par, né? O único número par que é primo é o 2. Então, o único número par que é primo é o 2, porque, ó, 2 só divide por 1 e por ele mesmo. Ó, o 3 é um número primo porque só divide por 1 e por 3. 7 é um número primo porque só divide por 1 e por 7. E aí vai, né? Então, para ser primo, tem que ser um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, para ser um número primo, tem que ser um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vamos aqui seguindo, né? Vamos descobrir quem é o MMC de um número. Quero saber quem é o MMC
de um número? Mínimo mútuo comum. Então eu quero descobrir quem é o MMC de um número. Então, por exemplo, eu quero saber quem é o MMC de 2 e 3. Eu quero saber quem é o mínimo mútuo comum, né, de 2 e 3. Então eu tenho duas maneiras de fazer, né? Ou puder por fatoração, né? Ou então assim, se eu sei, eu coloco aqui, quem são os múltiplos de 2? É o 0, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8, é o 10 e por aí vai. Quem são os múltiplos de 3? É o 0, é o 3, é o 6, é o 9, é o 12 e assim por diante. Então aí você olha, quem é o mínimo mútuo comum, ou seja, qual é aquele número que aparece tanto no 2 como no 3, né? Então é quem? É o 6. Então o número que é comum no 2 e no 3 é o 6, ou seja, é aquele que vem primeiro. É o mínimo, é o menor, é o menor, é o menor. Então é o 6. Se você fizer assim, ó, 2 vezes 3, 6. Mas faça assim que aí você não vai errar nunca. Então vamos procurar aqui o um MMC de mais outros números. Vamos procurar aqui o MMC de mais outros números. Professor, tem que fazer sempre assim? Não, eu posso fazer por... eu quero saber quem é o MMC de 5 e 9. De 5 e 9. Eu posso fazer, se eu não quiser fazer assim, eu faço por fatoração. Por exemplo, o 5 e o 9. Então eu posso fazer assim, né? Aqui vai dividir por quanto? Eu posso dividir aqui por 3, né? Que eu coloco 5. Aqui coloco 3. Agora eu posso dividir aqui, né, por 3, que eu coloco 5. E aqui eu coloco 1. E aqui eu posso dividir por 5, né? Aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco 1. Aí eu vou e faço a multiplicação. Quem é o MMC de 5 e 9? Aí eu venho aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5 são 45. Então o MMC de 5 e 9 é 45. Também é uma maneira bem rápida de fazer. Eu quero fazer dessa maneira, eu venho, ó, pego os múltiplos, né? É 0, é 5, é 10, é 15, é 20, é 25, é 30, 35, 40 e 45. Aí agora eu venho, pego de 9, ó. É 0, é 9, é 18, é 27, é 36 e 45. Ou seja, o comum entre os dois é quem? 45. Então dessa maneira aqui é bem mais rápido. Agora eu quero saber quem são os divisores. É o MDC. Vamos apagar aqui. Eu quero saber quem são os divisores, né? Quero saber quem é o MDC, o máximo divisor comum. Aí eu faço a mesma coisinha aqui, ó. Eu quero saber quem é o MDC de 8 e 10. Eu quero saber quem é o MDC de 8 e 10. Aí eu venho aqui, ó, pego quem são os divisores de 8. É o 1, é o 2, é o 4 e o 8. Quem são os de 10? Quem são os divisores de 10? É o 1, é o 2, é o 5 e o próprio 10. Aí quem é o máximo divisor comum? Que é o MDC de 8 e 10. Aí você vê aqui qual é o maior número. Ou seja, qual é o maior divisor comum? É o 2, né? O 1 tem nos dois, mas o máximo divisor comum dos dois é o 2. Então, o MDC de 8 e 10 é 2. E assim funciona para todos. Estamos aí seguindo, né, para finalizarmos, conjunto dos números inteiros, né? É representado por essa letra aqui, ó, a letra Z. Conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Então, ó, nós vimos que dos números naturais é a letra N. Dos números inteiros é a letra Z. Geralmente vem um traçozinho assim. O conjunto dos números inteiros, ele tem uma diferença dos números naturais. Por quê, professor? Porque no conjunto dos números naturais, ele é formado apenas por números positivos. No conjunto dos números inteiros, ele já é formado por os números negativos e os números positivos.
Ou seja, ó, o conjunto dos números inteiros ele é formado por números negativos e por números positivos. Ou seja, ele é infinito tanto para a esquerda de zero quanto para a direita de zero. Ele também é um conjunto infinito. Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado por números negativos e por números positivos. E também é um conjunto infinito. E se tiver lá, professor, tem lá uma perguntazinha, marque V para verdadeiro, F para falso. Aí está, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Você vai colocar aqui sim. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele é formado por números positivos. E o conjunto dos números inteiros também é formado por números positivos. Ok? Também é formado por números positivos. E mais adiante nós vamos ver que eles pertencem ao conjunto dos números racionais, que nós vamos estudar também adiante. Então vamos aí. E também no conjunto dos números inteiros existe o sucessor e o antecessor. Por exemplo, você olhando aqui, quem é o sucessor do número menos 3? Quem é o sucessor do número menos 3? Melhor, vamos para o menos 2 aqui. Quem é o sucessor do número menos 2? É o menos 1. Por que o menos 1? Porque ele está à direita, está mais próximo de zero. Ou seja, quanto mais eu estou caminhando para a direita, maior eu estou ficando. Quanto mais eu me distancio de zero para a esquerda, menor eu estou ficando. Menos 1 ele é maior do que menos 2. Menos 2 é maior do que menos 3. Então, o sucessor de menos 2 é menos 1. O antecessor de menos 2 é menos 3. Ok? Então, conjunto dos números inteiros é só isso. Então, lembrar, né, de sucessor e antecessor. Sucessor é o que vem após, antecessor que vem antes. Pronto.